queridos alunos da disciplina de atendimentos de urgência odontológica. Estamos aqui novamente para falar sobre uma outra condição, né, que muitas vezes pode levar o nosso paciente a solicitar uma avaliação dentária, embora eventualmente não seja de ordem ou de origem dentária o processo. Entretanto, o dentista acaba tendo um papel importante nesta linha, uma vez que ele recebe inicialmente o paciente, deve avaliar o problema, deve verificar e diagnosticar o processo e, eventualmente, até fazer um encaminhamento para o profissional mais adequado. Nós chamamos genericamente esse conteúdo de dores faciais e várias são as situações que podem levar o paciente à procura de um dentista para sanar este problema, tá ok? Então, vejamos o conteúdo então das várias situações que podemos colocar circunstancialmente. Temos aí a disfunção da articulação temporomandibular, né? Talvez esta seja a condição mais comum de recebermos no nosso consultório e está muito associada ao estresse do paciente. Temos a sinusite maxilar, que dependendo da sua gravidade pode repercutir em forma de dor em estruturas dentárias e aí levar o nosso paciente a nos procurar. Temos as inflamações de glândulas salivares, tanto as infecções de ordem bacteriana, normalmente relacionadas com cálculos salivares, e temos as infecções de ordem virótica, muito comum em crianças que têm os quadros genericamente chamados de cachumba. A nevralgia do trigêmeo não é uma condição muito comum, entretanto, também pode levar o paciente a procurar um dentista, já que o início a deflagração da dor normalmente acontece na região de face. E temos talvez a situação mais complexa, a nevralgia atípica da face, também chamada por alguns autores de dor psicogênica. Ela é muito desafiadora em algumas situações, porque o paciente tende a sentir dores de ordem dentária, mas muitas vezes tem um ramo emocional muito intenso e que a gente tem que estar atento para determinar. Bom, vamos falar então sobre cada um desses processos, seguindo aí justamente a ordem de maior frequência de aparecimento. Como eu já comentei, a disfunção da articulação temporomandibular, ou a dor da articulação temporomandibular, é uma situação muito comum hoje em dia e ela está intimamente relacionada ao estresse do cotidiano, tá? Quais são os sintomas? Dor na musculatura mastigatória, né? São dores realmente vagas. Elas podem estar acompanhadas de sons ou ruídos durante o movimento do côndilo, né? Limitando principalmente a abertura bucal. Então, a grande maioria dos pacientes vem reclamando de estar sentindo dores muito intensas na musculatura, né, da face, a musculatura que envolve a mastigação, mas principalmente com dificuldades de abertura e fechamento bucal. A prevalência, né, em 80% dos casos em mulheres, embora possa diminuir um pouco esse número hoje, eu diria até que está 50% para homens, 50% para mulheres. A idade inferior a 40 anos, normalmente porque essas pessoas estão envolvidas emocionalmente, não só com relações familiares conflituosas, mas principalmente com o trabalho, né? Então, quando a gente pergunta se está ocorrendo algum motivo, né, de estresse temporâneo, a grande maioria fala que é um estresse por motivo financeiro ou familiar. E nós temos um perfil psicológico desajustado aí. Nós observamos nitidamente que esses pacientes acabam apresentando um perfil nitidamente desajustado em termos psicológicos quando nós levantamos o seu histórico de acontecimentos não só de relação familiar, como de trabalho também. Caracterizador. É muito diferente de paciente para paciente. Alguns pacientes relatam sentir dor aguda um pouco antes de dormir, porque fazem apertamento muscular durante todo o dia. Outros relatam que sentem dor ao amanhecer, porque sentem
desconforto por terem feito apertamento ao longo de toda uma noite, né? A localização normalmente envolve a musculatura mastigatória, como nós já falamos, o horário também já determinamos. A duração ela pode ser contínua ou pode ser mais intensa em alguns momentos e menos intensa em outros. Então depende muito do caso e do questionamento que nós fazemos para cada um dos pacientes. O fato é que, ao se fazer o exame desse paciente, é muito importante que a palpação da articulação temporomandibular, assim como dos músculos mastigatórios, seja feita. Muitas vezes, apenas essa palpação, e ao fazer essa palpação, nós verificamos que o paciente sente dores localizadas, muitas vezes, apenas com a palpação, nós conseguimos definir o quadro, tá? Determinar como está o sincronismo da abertura bucal, se há algum desvio para um ou outro lado, se há barulhos, ruídos durante essa abertura e fechamento, e se há facetas de contato deflectivos, se há trauma oclusal que possa desviar de maneira importante essa mandíbula, também aí provocando o desequilíbrio muscular, embora isso não seja o mais comum. O mais comum mesmo é o estresse ou o apertamento parafuncional. Quais são os músculos afetados? Trigoideu lateral, né, que a gente faz a palpação dele justamente na região posterior da tuberosidade, né, dos dentes superiores. O masseter em 40% dos casos, o músculo temporal envolvido em 49%, trigoideu medial em 35% dos casos, é aquele que a gente palpa logo atrás do terceiro molar inferior, né? E outros músculos da nuca, pescoço em 43%. Nós observamos nitidamente que há um envolvimento muitas vezes de vários músculos nesse processo. É o masseter junto com o trigoideu medial e lateral. Mas os mais envolvidos são esses quatro aqui, tá? O lateral, trigoideu medial, masseter e temporal. Muito bem. Então, esses são os músculos essencialmente envolvidos. O lateral, o medial e o masseter são aqueles músculos que mais acabam sendo contraídos no momento de apertamento dental, e nesta parafunção o paciente acaba chegando a um estresse muscular e a dor aguda acaba aparecendo, tá, ok? Muito bem. Tratamento da disfunção da articulação temporomandibular. Bom, inicialmente nós fazemos uma placa de levantamento de mordida, que nós chamamos de plataforma anterior de mordida, ou jig de mordida. Isso é muito simples de ser realizado rapidamente no consultório. O objetivo é levantar ligeiramente o padrão de oclusão do paciente para que ele não faça o apertamento. A ideia é colocar algo interposto entre os dentes para que no momento que ele comece a fazer o movimento de apertamento, ele encontra aquele objeto entre os dentes e para de fazer o apertamento. Basicamente esse é o objetivo numa sessão inicial, tá? Para evitar que o paciente faça o apertamento dental. O ajuste oclusal deve ser feito quando necessário, quando nós verificamos a presença de contatos prematuros, e principalmente para à noite passar tranquilizantes ansiolíticos a esses pacientes. Já que o estresse acaba sendo um dos principais motivos do processo, o ansiolítico acaba sendo um personagem importante na terapêutica. Além de anti-inflamatórios, normalmente miorrelaxantes, que vão dar um relaxamento à musculatura e diminuir o processo inflamatório que o próprio apertamento muscular provoca. Bom, um outro quadro que nós vamos nos deparar aí é a sinusite maxilar. Embora, na grande maioria dos casos, ela seja de origem bacteriana ou virótica ou mesmo fúngica, e a contaminação do seio maxilar acaba acontecendo neste momento, o tratamento, na grande maioria dos casos, é com otorrinolaringologista, a não ser que a origem do processo seja endodôntico ou periodontal, o que é muito raro, tá? Quais são os sintomas que o paciente vai exibir? Dor no terço médio da face, irradiada para o ouvido e dentes superiores. Aí que mora o problema. Na grande maioria das vezes, o paciente acaba chegando no consultório depois de ter tido uma gripe muito forte, de estar com a face congestionada, mas esta congestão, principalmente na cavidade sinusal,
provoca pressão no ápice radicular de dentes superiores e aí parece ao paciente estar sentindo dor, tá? E aí o motivo dele procurar o dentista nesses casos. A dor normalmente é pulsátil e em peso. Causa estado gripal recente, como nós colocamos. Quando há envolvimento de infecção do seio maxilar por dentes, obviamente eu vou ter uma comunicação bucosinusal ou uma periodontite ou uma endopatia já em curso. Aí o exame clínico, o exame radiográfico também vão determinar. Mas na grande maioria das vezes o paciente vem reclamando de dor de dente rígido, porém relata um estado gripal muito recente. Por que esse paciente sente dor no momento que nós temos a sinusite em curso e ela se refletindo, se irradiando para a região dentária? Muito bem, a causa está aqui, ó. Nós temos projeção de ápices dentários superiores no interior do seio maxilar. Dá para imaginar que quando esse seio está congestionado, cheio de material de secreção, né, ou eventualmente até purulento, faz pressão sobre o ápice desses dentes e o paciente sente a dor irradiada como se estivesse sentindo dor de origem dental, né? Muito bem. O exame físico na identificação da sinusite é muito importante, já que a gente faz uma palpação do sulco gengivo-geniano, né, e também percutimos os dentes superiores. Tiramos radiografias de identificação ou exclusão de processos patológicos dentais, né, mas o que fecha o diagnóstico realmente é a radiografia pós-anterior do seio maxilar, a posição de Water, né, quando ela mostra no seu resultado o velamento do seio maxilar. É o que nós observamos nessa imagem aqui, ó. De um lado nós temos a aparência normal, né, com uma radiolucidez semelhante ao da órbita, mas do outro lado muito radiopaco, ou seja, esta cavidade sinusal está completamente obstruída por secreção e dando desconforto ao paciente. Bom, o tratamento para sinusite gripal não é de dentista, é com otorrino. Então nós fazemos um caminhamento para o otorrino, muitas vezes com a radiografia que já solicitamos, né? Os pacientes que tiveram sinusite por comunicação bucosinusal vai ser um assunto que nós teremos oportunamente, né? Tem que se fazer um tratamento de fechamento dessa comunicação para eliminar a sinusite. E se for uma sinusite provocada por periodontopatias ou endopatias, a extração normalmente é o tratamento mais indicado, tá, ok? Tratamentos sistêmicos para essa situação normalmente é com antibacterianos, antibióticos, antimicrobianos e normalmente está a cargo do otorrinolaringologista fazer a prescrição e tratar as bactérias que povoam um trato respiratório, né? Obviamente, quando se tratar de um estado gripal. Muito bem. A outra condição que nós gostaríamos de comentar é sobre as inflamações das glândulas salivares ou as cialoadenites, né? Como nós estamos vendo aqui. Como nós já citamos, a condição mais comum, né, é a cachumba, né? É uma infecção de glândula salivar, normalmente a parótida, embora possa acometer também a submandibular, né? Em crianças até 5 anos de idade. São infecções viróticas, né? Tendo como sintomatologia febre, mal-estar ao longo de 24 horas, e depois desse período começa a inchar aqui a região da parótida, levantando o lóbulo da orelha. Quando a gente examina o interior da boca, está rígido, não tem nenhuma cárie para provocar esse problema, aí a gente relaciona imediatamente aquele edema, né, na face, elevando o lóbulo da orelha como um processo de cachumba, uma infecção de glândula parótida de ordem viral. Há uma diminuição importante do fluxo salivar e a carúncula, que é aquela saída, né, da glândula parótida, normalmente está inchada, hiperínica, avermelhada. A pancachumba, né, aquela que envolve as glândulas salivares parótidas e submandibulares também, né, e muitas vezes acometendo até do outro lado também, não é comum, né. Orquite, né, é uma preocupação muito grande para os meninos, porque uma cachumba maltratada pode chegar até a bolsa escrotal, né, isso chama-se orquite, e lembrar que o vírus na cachumba fica em circulação durante 15 dias, portanto uma criança com cachumba deve permanecer em casa, deve permanecer isolado por pelo menos 15 dias para não passar o vírus para outros colegas.
Muito bem, então aqui é a imagem do vírus, né? Normalmente as crianças acabam envolvendo, né, um paninho no rosto para disfarçar e dar um pouco de acalmia ao desconforto do edema da cachumba, mas ela tem uma evolução benigna, né, com o passar do tempo. Bom, a cianodenite, né, a infecção da glândula salivar por motivo bacteriano, normalmente está relacionado com esse processo aqui, ó, a cianolitíase, são os cálculos salivares. É mais comum em adultos, né, nós temos uma infecção bacteriana devido à estase salivar. Então, nós temos um cálculo obstruindo a saída de saliva de qualquer glândula, pode ser a parótida, submandibular, são as mais comuns, né? E em função dessa estase salivar, pela presença do cálculo, há um edema dessa glândula, gerando dor ao paciente, bastante desconforto, né? E levando esse paciente a procurar ajuda do dentista inicialmente. Então, nós temos a presença de cálculos, pode ser determinada por cialografias com injeção de contraste, mostrando exatamente onde está a localização daquele cálculo naquela glândula salivar. Aqui nós temos um paciente bastante interessante, o caso dele. Ele falava que toda vez que ia se alimentar com algo ácido ou azedo, tipo vinagre ou limão, imediatamente inchava a região de ângulo, né, de mandíbula. E nós fizemos o exame intrabucal e ele não tinha um único dente na boca, né? E com essa associação de histórias, nós chegamos à conclusão que, na verdade, ele poderia ter um cálculo salivar na região de glândula submandibular, que foi confirmado por radiografias com contraste, né? Após a retirada desse cálculo, ele nunca mais teve problema. Então, aí é uma glândula submandibular obstruída. Quando ele se alimentava de coisas ácidas ou azedas, aumentava o fluxo de saliva. Com a presença do cálculo, essa saliva não conseguia sair e edemaciava, né, a ponto de provocar uma assimetria bem importante. Muito bem. Tratamento para cianodenite. Se for cachumba com o pediatra, né, ele vai tratar a sintomatologia, basicamente, porque a evolução, na grande maioria, é benigna, com os cuidados. A cianolitíase é simplesmente a remoção do cálculo salivar, né? Pode ser feita ou com o médico cirurgião cabeça e pescoço, ou mesmo com o dentista, dependendo da localização que está esse cálculo. Muito bem. Nevralgia do trigêmeo não é uma condição muito comum. Eu me lembro de ter me deparado com 2 ou 3 pacientes ao longo de toda a minha vida clínica, mas é uma condição bastante tipificada. Ela tem uma configuração que dificilmente a gente erra. Prevalência: pessoas idosas, normalmente do sexo feminino. Tipo de dor: as palavras que mais uso, eu sinto como se fosse uma facada, uma fisgada, um choque. É uma coisa muito localizada, né? Duração de segundos, no máximo 2 a 3 minutos. E quando a pessoa não recebe um tratamento adequado, esses intervalos tendem a diminuir entre uma crise e outra, né? Isso está relacionado com inflamações na região terminal do nervo trigêmeo, né? Então, qualquer região que recebe as inervações do nervo trigêmeo pode estar acometidas, né? Eu cheguei pacientes já a falarem que esse paciente não conseguia se barbear, né? O paciente não conseguia se barbear porque toda vez que ele passava o gilete em determinada área, a dor era deflagrada. Então havia uma zona de gatilho que toda vez entrava em alguma coisa em contato, ele gerava o desconforto no paciente. Bom, zonas de gatilho então: vermelhão dos lábios, asa lateral do nariz, gengiva, borda lateral da língua. O diagnóstico muitas vezes é feito por bloqueio anestésico. Então o paciente determina a área, nós estimulamos, deflagramos a dor, fazemos o bloqueio anestésico, a dor some imediatamente, né? O tratamento não é com dentista, é neurologista, né? Ele tem que trabalhar com fármacos que diminuem a sensibilidade desses segmentos nervosos. Eventualmente pode haver até um tratamento cirúrgico para a remoção desses segmentos, porém não é da alçada do cirurgião dentista. Muito bem. E falando das nevralgias atípicas, nós temos exatamente a dor psicogênica.
Aqui nós temos um perfil bastante característico de um paciente que tem alguma neurose, né, tem alguma alteração emocional importante, está passando por estresse emocional determinável, né? Normalmente nós encontramos em mulheres de meia idade, né, que passaram por vários médicos e dentistas, né, até receber um diagnóstico conclusivo. Aliás, eu até costumo falar uma história, né, que é colocada num livro de endodontia do Mingle, né, isso tem na biblioteca da USP, para quem quiser. Ele dedica um capítulo essencialmente contando várias histórias de dores de origem odontogênica. E uma delas foi bastante marcante eu vou contar rapidamente para vocês. Então, na década de 60, segundo o autor, né, havia uma jovem que morava no sul dos Estados Unidos, uma cidade pequena, muito conservadora, muito religiosa. Essa jovem, 16, 17 anos, conheceu um viajante, um vendedor viajante, tiveram um relacionamento rápido, o cara foi embora, mas deixou a menina na cidade grávida, né? Essa menina teve um alto índice de reprovação por parte da família, por parte da cidade inteira, mas resolveram ter a criança em função da religião muito forte, né, que eles tinham. E essa criança foi concebida. Aos 11 anos de idade, algo diferente começou a acontecer com essa criança, que era uma criança muito bonita, né? Essa criança começou a emagrecer, começou a urinar muito constantemente, começou a se alimentar muito mais do que o normal, porém cada vez mais magro. Resolveram levar essa criança para uma avaliação médica. Após vários exames, verificaram que na verdade ela tinha diabetes do tipo 1, né? Precisou então começar a receber medicação à base de insulina, né? E diariamente fazer esse tratamento. Obviamente a mãe da criança começou a se culpar pelo processo, né? Ela entrou numa neurose dizendo que a culpa era dela por ter tido a criança, né? Por ter tido tanta reprovação por parte da família, da relação que ela teve com esse caixeiro, né? E a criança ficando doente porque era um mandamento de Deus, né? Ela começou a entrar numa neurose tão grande que, para testar o funcionamento da insulina, ela começou a experimentar de manhã e à noite a própria urina da criança. Então ela pegava um pouquinho da urina, colocava até a boca para verificar se ela estava ou não adocicada. Estando adocicada, é que precisava de mais insulina, né? E ao testar, né, na sua própria língua, ela começou inicialmente a sentir um sabor adocicado, que depois passou para ardência. Ela começou a comprimir a língua contra o céu da boca, passando a partir daí para dor, né, em regiões dentárias, e ela começou a procurar diversos dentistas. Infelizmente, todos os dentistas acabavam extraindo dentes. Quando ela não tinha mais nenhum dente na boca, ela foi encaminhada para uma clínica muito importante dos Estados Unidos, chamada Clínica Mayo, e lá, imediatamente, contando toda a história, verificaram que o problema dela era de ordem emocional, era psicogênico. Foi encaminhada para um tratamento, né, psiquiátrico, e em pouco tempo ela se restabeleceu. Infelizmente, ela, por diagnósticos incorretos, né, da dor psicogênica, vários dentistas acabaram fazendo uma mutilação muito importante nessa jovem. Bom, então, né, o que nós temos na nevralgia atípica psicogênica? Dores vagas, sem localização definida, muitas vezes atravessando a linha média. Raramente a gente tem dores deste tipo em estruturas dentárias, né? Normalmente as dores ficam isoladas numa hemifácie. Quando essa dor cruza, né, a linha média, nós começamos a desconfiar de causas psicogênicas também. Olha, ao cruzar a linha média. E duração de meses, às vezes até anos. Quando a gente pergunta, escuta, quanto tempo que você sente essa dor? Ah, faz anos. Né? Você começa a desconfiar de outros motivos, já que as situações de ordem dentária têm uma evolução muito rápida e muito bem definida, ok? Muito bem. A nevralgia típica da face, embora seja psicogênica, para o paciente ela é real, ela é verdadeira, por isso merece toda a nossa atenção. Então, inicialmente tratar com fármacos usuais, mas principalmente
encaminhar o paciente para atendimento psicológico, não só ele, mas também a própria família, já que o tratamento geral, né, desse processo depende também não só da abordagem feita na paciente, mas também nas próprias pessoas que a rodeiam, os seus familiares que a rodeiam, ok? Muito bem, então o que nós gostaríamos de falar, né, sobre esse assunto, vamos finalizar aqui. Volto novamente a insistir que na semana que vem, na próxima terça-feira, nós teremos uma oportunidade online de falar mais sobre o assunto, tá ok? Então, até breve, até mais.